Boa noite. Boa noite. O presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, FEMURNE, o Babá Pereira, é o nosso entrevistado de hoje. E quais podem ser as consequências da guerra no leste europeu para o Brasil? O cenário político está no ar. Começando mais um cenário político, o primeiro desta semana, como foi ou como está sendo o seu carnaval, não é? Tem gente que ainda continua aí no feriadão, teve gente que já voltou hoje. Hoje seria dia normal de funcionamento das atividades comerciais, mas parece que não pegou muito aqui em Mossoró, não. Durante a tarde, um monte de loja que resolveu abrir nesta terça-feira fechou as portas porque é um movimento fraquíssimo. Participe do nosso programa de hoje, a gente vai conversar sobre municípios, vamos falar sobre política eleitoral e partidária também. Você pode mandar mensagem no nosso Facebook, Twitter, Instagram e o WhatsApp 88028979. Fique à vontade para fazer o programa de hoje com a gente e a gente fala um pouquinho mais sobre outros assuntos também. Vamos falar de carnaval, vamos falar também dessa questão da guerra, que depois a gente vai ter um programa especial sobre isso, só para destrinchar esse assunto. O que é que a gente, aqui em Mossoró, no sertão do Rio Grande do Norte e Nordeste brasileiro, tem a ver com isso? Pois é, a gente vai falar disso. Hoje a gente fala um pouquinho mais sobre os aspectos econômicos, de forma geral. Mas a gente ainda vai ter um programa sobre isso esta semana. Boa noite, Ivanuvo Prachedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e mais 11 cidades que possuem os serviços da TCM. Nesta terça-feira de carnaval. Se não tivesse a pandemia, hoje seria um dia ainda de muita festa em praticamente todo o país. Cidades aqui da região como Apodi, Felipe Guerra, Upanema estariam lotadas numa terça-feira comum de carnaval. Mas a pandemia atrapalhou e muito aí estas festas em vias públicas. E a gente segue aí neste finalzinho, nesta reta final de Folia de Bomo, trazendo notícia e informação para você que acompanha aqui o nosso cenário político, já falando sobre o governo federal, que vai reduzir a alíquota do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Por um lado, a indústria e o comércio têm a chance de diminuir os preços dos seus produtos. Por outro, os municípios correm o risco de ter um impacto direto nos seus orçamentos públicos. Você sabe o que é o IPI? A senhora sabe o que é IPI, Imposto sobre o Produto Industrializado? Não. Mais ou menos. Não. Nunca ouviu falar? Não. Imposto sobre o produto industrializado, né? E com essa redução que está programada para ter, a gente espera que chegue em loja o mais rápido possível, ainda mais nesse começo de ano, né? Que a gente torce que tenha uma melhoria no comércio, que a gente viu a queda que deu devido à pandemia, né? E vai ser uma injeção, né? no comércio varejista, né? Para a gente ter uma melhora para as vendas nas lojas, né? Este outro gerente de loja também se arrisca a dizer o que é o imposto e conhece as consequências que ele tem sobre o comércio. Eu acho que a economia pode ser que aumente pelo fato de a procura de produtos estar mais no comércio. O pessoal vai sair mais de casa para procurar um produto, às vezes até deixar de comprar até por site, vir direto para a loja, para a economia da cidade mesmo aumentar mais. O IPI é o Imposto sobre o Produto Industrializado. É também por meio dele que os preços dos itens do comércio são pensados. Agora, o governo federal anunciou uma redução nas alíquotas do imposto, o que vai diminuir a carga tributária sobre alguns produtos. Segundo o decreto, a baixa para a maior parte dos produtos, entre eletrodomésticos, como freezers, máquinas de lavar e refrigeradores, foi de 25%.
Para automóveis, foi de 18,5%. E para produtos que contenham tabaco, não houve modificação. Para o setor industrial, a notícia foi de celebração, como informa a Confederação Nacional da Indústria. Principalmente porque, segundo a entidade, é a categoria mais tributada da economia do país. Mas, para os municípios, essa decisão do governo federal pode afetar diretamente nos seus repasses financeiros. Isso acontece porque a redução no IPI pode gerar uma perda de quase 5 bilhões de reais para o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, o que implica num desequilíbrio orçamentário. O presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Babá Pereira, explica a situação. Nós estamos vendo com muita preocupação a edição desse decreto. No nosso entendimento, isso fere gravemente o Pacto Federativo. Os governos federais costumam editar decretos fazendo renúncia de receita, de impostos que são partilhados com os municípios. A estimativa do governo federal é de uma renúncia de 19 bilhões e para os municípios o FPM impacta em 4,6 bilhões, ou seja, 40% de um FPM. Então nós estamos muito preocupados, isso trará consequências graves nas administrações municipais e também estaduais. O governo federal justifica a renúncia tributária, destacando que a arrecadação em janeiro de 2022 somou pouco mais de 235 bilhões de reais, representando um aumento de 18,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas nada foi informado sobre como ficará a situação dos municípios. Pois é, a gente vai conversar com mais detalhes agora com o Babá Pereira, presidente da FEMURNE, é também prefeito do município de São Tomé, município ali com pouco mais de 8 mil eleitores, lá na região do Potengi. Prefeito, muito obrigada por conversar com a gente nesta terça-feira de carnaval ainda, né? Aí, com essa questão do IPI aí para os municípios, quais são os principais efeitos que os municípios sentem a partir dessa notícia? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Von Núbio. Boa noite a todos os telespectadores da TCM Mossoró. Carol, nós fomos pegos de surpresa, né, na última sexta-feira, com a edição deste decreto por parte do governo federal e sem antes ter uma conversa com os municípios, com a Confederação Nacional de Municípios, que é a nossa entidade a nível federal, com as federações estaduais, e aí isso terá um impacto muito grande nas finanças dos municípios, em torno de 40% de um FPM durante este ano de 2022. Os governos federais sempre fazem essas caridades com chapéu alheio, né? Por que não tirar do PIS, do COFINS, e sim de um imposto que ele é partilhado com os municípios? Então, nós entendemos que isso fere diretamente o Pacto Federativo. Prefeito, quando a gente vê aí agora essa reclamação por parte da federação e de outros prefeitos, outros gestores, essa reclamação, ela consegue chegar até o governo federal? Sim, a nossa confederação, a CNM, ela, quando volta agora do recesso, né, após o carnaval, vai entrar em contato com o Ministério da Economia para tentar, pelo menos, haver uma compensação para os municípios que já vivem sofridos, passando por muita dificuldade, já que nós estamos ali na ponta para resolver os problemas de saúde, de educação, de assistência, de agricultura, enfim, nos municípios onde tudo acontece, onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram. Então nós precisamos, e hoje nós ainda ficamos com a menor parte do bolo tributário, né? A pirâmide ela está invertida. Então nós não podemos perder mais recursos, haja vista que nós temos muitas obrigações a cumprir nos municípios. Existe por parte do governo federal, na sua opinião, alguma questão política nisso? Política que pode envolver, inclusive, política eleitoral nesta decisão que joga aí para os municípios essa responsabilidade, enquanto que a medida parece ser popular frente à população por parte do presidente da República?
Infelizmente, isso sempre acontece. Já aconteceu nos outros governos passados, né, no governo do Lula, no governo da Dilma, né, e agora está mais uma vez voltando com o governo Bolsonaro, principalmente quando se aproxima o período eleitoral, né, as medidas populares que terminam prejudicando os municípios. E em relação à questão, uma outra questão, prefeito, que também parece que envolveu, que aconteceu nesse sentido, né? Sem conversar com os municípios, jogou para os estados e municípios a questão do piso dos professores. Qual é a opinião da FEMURNE em relação a este reajuste que foi dado ali no âmbito nacional e jogou na mão justamente dos estados e dos municípios a concessão do reajuste? É verdade, isso aí vem desde 2008, nessa lei do aumento do piso. Agora nós entendemos, a nossa confederação também, a nossa assessoria jurídica entendeu que o novo Fundeb, agora no final, aprovado no final de 2021, tinha acabado com aquele critério de aumento, não é? Mas o governo entendeu que não e, mais uma vez, né, os municípios sempre sofrem por conta dessas interferências que vêm de cima para baixo. Autorizam o aumento, mas não mandam em recursos, né? E também o presidente, acredito que ele fez o papel dele como presidente, até porque está no ano eleitoral. Existia uma portaria, uma lei antiga, né, que normatizava este aumento desde 2008, e aí os municípios tiveram aí que cumprir. O que nós estamos orientando e conversando muito com os municípios, é que aqueles municípios que possam conceder o aumento, que concedam, né, o piso. E aqueles que não, que conversam com a categoria, porque existem dois problemas aí, não só o problema econômico, mas o problema fiscal. Tem município que tem o dinheiro, que tem a condição, mas infelizmente já está ali no limite de 54% com o pessoal. E se ele conceder este aumento, ele vai ultrapassar esse limite e as suas contas automaticamente serão reprovadas pelo Tribunal de Contas. É um problema também que os municípios enfrentam, né? Então, o que nós estamos orientando é que façam um levantamento, façam um estudo, chamem a categoria, conversem com os sindicatos, né? Aquele município que tem condição, tanto fiscal como econômica, de conceder o piso, que concede. Aqueles que não, que mostrem, sentem na mesa, mostrem e possam tomar uma decisão em conjunto com a categoria. Vamos então fazer nosso primeiro intervalo. No próximo bloco, a gente continua conversando com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Babá Pereira.